Pessoal, sejam muito bem-vindos de volta a mais um boletim informativo aqui do nosso canal. Quero aqui agradecer a sua audiência, né? Sempre tá passando por aqui, fazendo parte aqui da nossa família. Vejam só, pessoal, antes de trazer aqui uma bomba gigante que acabou de explodir aqui na política, tá? Eu quero perguntar para todos vocês como é que tá o clima aí na sua cidade. Tá chovendo, tá sol? Coloca aqui embaixo nos comentários. Quero convidar você também a fazer parte aqui da nossa família. Já vai se inscrevendo aqui embaixo no canal, deixando o joinha de vocês, porque é extremamente importante compartilhar o vídeo para que outras pessoas tenham acesso a essa informação que acabou de ser divulgada, que eu vou trazer aqui para todos vocês. E agora, sem enrolação, direto para informação, gente, tá? Direto aqui, trazendo essa bomba gigante que acabou de ser divulgada aqui neste exato momento. Vejam só. Fala, Janja, fala que a gente quer te escutar. Quanto mais você fala, é melhor. Gente, que trapalhada! A Janja atrapalhou os planos do Moraes de usar as explosões do STF contra a anistia. Realmente, os ministros do STF estão usando a explosão na frente do STF e a morte do tio França como uma arma para destruir o projeto de anistia dos réus do 8 de janeiro. Mas eles não contavam com uma coisa, com a senhora Janja Lula da Silva, que conseguiu, sozinha, acabar com a narrativa do STF e do governo sobre esse caso. E eu vou te explicar agora, nesse vídeo, as duas razões pelas quais o ministro Alexandre de Moraes está desesperadamente tentando conectar as explosões do Supremo com o 8 de janeiro. E por que a Janja, logo ela, foi quem acabou com qualquer possibilidade dessa narrativa do regime colar. Então fica aqui comigo para você entender. Vamos lá. No dia seguinte às explosões do STF, o ministro Alexandre de Moraes, que é o juiz relator do caso, fez algo que não é só absurdo, mas que é ilegal. Ele antecipou conclusões sobre as investigações, as quais não tinham ainda tramitado sequer por 24 horas. E ele atrelou o caso do tio França ao 8 de janeiro. Mas não foi só Alexandre de Moraes. O diretor-geral da Polícia Federal lulista, o Andrei Rodrigues, fez a mesma coisa. Mas não é só isso, eles fizeram um verdadeiro combo triplo. Primeiro, eles disseram que o caso do tio França tinha conexão com o 8 de janeiro. Segundo, eles colocaram a culpa nas redes sociais. Para quê? Para pedir a regulamentação das redes. E terceiro, eles criticaram a anistia aos réus do 8 de janeiro e disseram que todos precisavam ser punidos. Parecia até que eles tinham combinado os discursos, não é? Mas por que Moraes e o diretor-geral da PF anteciparam conclusões de uma investigação que sequer tinha começado? Especialmente quando antecipar julgamentos na imprensa é algo ilegal para juízes, é algo proibido pelo Código de Ética da Magistratura. Só para lembrar vocês, lá na Lava Jato, a gente jamais antecipava as conclusões, porque não tinha conclusão pré-determinada nas investigações. A gente ia aonde as provas nos levassem. Se alguém perguntava sobre o futuro na imprensa, a gente dizia: o Ministério Público não fala sobre o que vai fazer, fala sobre o que fez. Ou ainda, a gente dizia que não nos cabia especular sobre o futuro. Mas então, por que eles, por que o Moraes, por que o diretor-geral Andrei, por que eles fizeram isso? Por que eles anteciparam o futuro, as conclusões, se isso é tão fora do padrão? Por dois motivos que eu vou te explicar agora. O primeiro motivo é que forçar uma conexão com o 8 de janeiro, mesmo sem qualquer prova de relação entre os dois casos, foi a maneira que o Moraes encontrou para manter esse caso no STF. E mais, manter esse caso com ele. E, gente, isso é muito importante, porque com base em todas as provas que existem até agora, o que aconteceu com o tio França, tirando a própria vida ali e não fazendo um atentado, porque ele não atingiu ninguém e sequer tinha outras pessoas como alvos, tudo indica, então, que ele queria era chamar a atenção para ele mesmo. E como ele morreu em tese, não tem crime algum a ser punido ou investigado. Porque não tem como você punir criminalmente alguém que está morto. Só que aí vem o pulo do gato. Moraes e a PF ligaram o caso de França ao 8 de janeiro para dizer que ele fazia parte das milícias digitais, de grupos de extrema-direita que querem destruir a democracia. Mas qual a evidência disso? Nenhuma. Talvez fontes nas suas cabeças, porque não tem prova disso. Tudo até agora indica que o tio França era, sim, um lobo solitário. Aliás, ele criticava ambos, Lula e Bolsonaro.
Portanto, é um caso isolado. Mas ao fazer a conexão entre o tio França e o 8 de janeiro, o Moraes justifica que o caso vai lá para o STF, para parar no colo dele, onde ele vai ser investigador, procurador e juiz, tudo ao mesmo tempo, como a gente está, infelizmente, acostumado a ver. Como ele tem feito com os outros inquéritos legais na mão dele. Assim, ele justifica a competência da STF para manter mais essa investigação nas suas mãos, sem precisar utilizar como argumento o regimento interno do Supremo, que autoriza a abertura de inquérito quando um crime acontece nas dependências do tribunal, o que não foi o caso. Mas como eu expliquei, em tese, como o tio França morreu, o caso se esgotou, não tem crime a ser investigado. Mas Moraes e a PF estão utilizando a justificativa de que tio França faria parte das milícias digitais para dar ainda mais poder a Alexandre de Moraes. O segundo motivo para antecipar as conclusões é que, ao abrir e manter o inquérito das explosões lá no STF, lá nas mãos de Moraes, o Moraes vai ter os instrumentos necessários para dizer, com a sua caneta, que o caso tem relações com 8 de janeiro. Afinal de contas, papel aceita tudo. E com isso ele vai pressionar o Congresso a não aprovar a anistia dos réus 8 de janeiro. É simples assim. A abertura desse inquérito será a maneira que o STF vai usar para pressionar parlamentares contra a anistia, porque a qualquer momento o Moraes pode usar sua caneta para dar decisões dizendo que o caso tem uma relação com 8 de janeiro, criando assim embaraços, fatos políticos e jurídicos que podem atrapalhar a anistia. E agora Moraes tem um novo instrumento para decretar medidas coercitivas como prisões, buscas e apreensões, bloqueios de redes sociais contra a direita, que é esse novo inquérito aí, mesmo que não existam relações comprovadas entre o que o tio França fez e a direita. Nós já vimos que Moraes é capaz de mandar prender alguém com base em fatos falsos, como uma viagem para o exterior inexistente, como ele fez no caso do Felipe Martins. Então o que impede ele de fazer o mesmo agora para barrar a anistia? Simplesmente nada. Só que Moraes e o governo não contavam com ela, com a senhora Janja Lula da Silva, que no evento do G20, o mesmo em que ela falou "fuck you, Elon Musk", a Janja desmontou a narrativa do regime defendida pelo governo Lula, pelo Supremo e pela velha imprensa de que o que aconteceu teria sido um atentado terrorista. E ela desmontou tudo isso com uma única frase. Ela disse: "Bestão acabou se matando com fogos de artifício". Bora assistir rapidamente esse momento, esse vídeo. Passa aí pra gente, por favor, produção. O ministro Alexandre de Moraes, que tem sido um grande parceiro nessa questão das fake news e tal, por mais que seja difícil, ele está enfrentando, e por conta do que aconteceu em Brasília, inacreditavelmente aconteceu em Brasília essa semana, e o bestão lá acabou se matando com fogo de artifício, mas enfim, é incrível. Palmas pra Janja, pessoal, aplaudam aí porque ela merece. Palmas pra Janja por ela falar a verdade pelo menos uma vez na vida. Ao fazer um comentário jocoso, de mau gosto, sobre alguém com problemas psicológicos que tirou a própria vida, você, Janja, confessou que ele não era um terrorista. Você confessou que o objetivo dele era apenas dar cabo à própria vida e não fazer um atentado. E você confessou também que o que ele usou foram fogos de artifício e não bombas, ainda que ele possa ter modificado os fogos para aumentar sua potência explosiva. Mas ainda assim, são coisas bem diferentes. Não era de fato um terrorista treinado que queria destruir prédios e matar pessoas e causar a maior letalidade possível. E porque ela disse isso no evento do G20, viralizando nas redes, a imprensa foi obrigada a noticiar a verdade contra a própria narrativa deles. Cabe agora à direita continuar a desmentir essa narrativa do regime nas redes sociais, na imprensa, e continuar lutando pela anistia dos réus do 8 de janeiro e contra a regulação das redes que querem enfiar a goela abaixo. E lembre, Moraes, como disse a Janja, um grande parceiro nosso do governo Lula. Agora eu quero ouvir a sua opinião. Você concorda com a palhaçada da Janja no G20 e que essa palhaçada acabou com a narrativa do sistema sobre as explosões no STF? Me conta aí nos comentários, a gente quer ouvir a sua voz. No X, ele deu destaque para um artigo do Wall Street Journal que fala basicamente sobre a economia do nosso país. Eu vou compartilhar com vocês essa tela.
E o Bolsonaro diz o seguinte: em um momento em que o mundo todo está olhando para o Brasil, devido à reunião da cúpula do G20, que começou hoje, inclusive, vários artigos e editoriais da imprensa internacional expõem de forma contundente o desastre político e econômico que marca a gestão de Lula e também de Alckmin, né? Alckmin e seus aliados de outros poderes. O tom de todos esses artigos, deputado, eu quero aproveitar que o senhor é economista para comentar sobre isso também, porque o tom desses artigos editoriais é o mesmo adotado pelo, como eu disse, o Wall Street Journal, o editorial que foi escrito pela Maria Anastácia e que afirma que a democracia e a economia brasileira estão em declínio acelerado e sinalizam um futuro preocupante caso o país não mude de direção. E está aí, né, um print do título, que foi esse artigo de opinião publicado no Wall Street Journal. Deputado, como é que o senhor vê? Parece que a sangria na nossa economia, o PT não está conseguindo mais esconder isso, né? E está tomando as páginas internacionais. Pois é, Berenice, quem poderia imaginar que colocar incompetentes petistas no governo daria problema? Né? É uma coisa assim, ó, eu completamente surpreso, chocado. Né? Nunca imaginei que o Haddad, que tem orgulho de dizer que colou para passar no curso, destruiria a economia. Para mim, realmente foi uma surpresa. Mas deixando o sarcasmo de lado, para as pessoas entenderem de uma forma tranquila, né, Diogo? Se tu gasta mais do que tu arrecada na tua casa, o que vai acontecer? Tu vai quebrar. É normal. Isso vale para o Brasil também. E a incompetência, ela custa caro. E caro que as pessoas podem sentir. Não vou entrar nos melindres de juro futuro, de endividamento. Não vou entrar nesses melindres porque acho que é muito técnico e às vezes é difícil de entender. Mas vamos para exemplos práticos. Desde que eu me tornei deputado, né, que a gente assumiu em fevereiro do ano passado, nós já votamos uma quantidade de aumento de impostos e acho que nunca na história do Brasil se teve uma situação de tanto aumento de imposto. Isso está dando um resultado negativo, por óbvio. Quanto à Argentina, que tem um presidente libertário, o Milei só vem cortando e cortando impostos. Por quê? Porque ele está cortando gastos também. Resultado, para você, dona de casa, mulher que gostava de comprar as blusinhas na China, a Argentina, nesse fim de semana, zerou o imposto de importação. Ou seja, se você é uma argentina, que você tem um presidente agora, que em um ano ele já fez a renda per capita subir em dólar, a bolsa já subiu 85%, os juros, ele que era 100 e poucos por cento, já está em 35%, e caindo, a inflação a menor nos últimos 3 anos, já começa a dar sinais do que quando a ciência econômica é aplicada, como ela traz benefícios para as pessoas. Por exemplo, lá na Argentina, você não paga mais para importar uma blusinha. Aqui no Brasil, você paga quase 100% quando você importa alguma coisa da China e da Shopee pela incompetência do governo. Ou seja, o Wall Street Journal e qualquer pessoa com 2 neurônios funcionais na cabeça sabe que quando se gasta mais do que arrecada, a tendência é quebrar. O governo vem falando em corte de gastos já há algum tempo, mas eles estão, neste momento, entre a cruz e a espada. Por quê? Porque o desastre econômico é tão grande que o corte tem que ser muito grande. E isso vai contra todas as premissas petistas que eles consideram gastos como investimento. Mas, matematicamente, tu ir para a Disney, pegar um empréstimo, tu pode dizer que é um investimento ou tu pode dizer que é um gasto. Mas a despesa é a mesma, tu vai ter que pagar ela. Isso vale também para o país. Então, o que acontece? Se eles cortarem na carne drasticamente, a base deles vai chiar e eles vão perder a base. Se eles não cortarem, não tem a menor sombra de dúvida que a inflação em 2026, o ano eleitoral, vai estar nos 2 dígitos e muito provavelmente também o desemprego vai estar por causa da desconfiança que vai estar gerando na economia com gastos absurdamente gigantescos e a arrecadação em queda. O cenário é desafiador, o cenário não é para incompetentes e sempre bom lembrar, Berenice, o presidente Bolsonaro deixou o país com mais de 50 bilhões de superávit, coisa que foi destruída como se fosse pó por Haddad e sua turma. Bem lembrado, deputado. Olha, eu quero agradecer a sua... Acho que quer fazer um complemento antes de eu sair. Vai lá, Diogo. Eu quero, antes de você sair, deixa eu dizer um negócio.
Vou dar uma dinâmica simples para explicar para quem não estudou economia, ou a gente gosta do assunto, né? O que está rolando? O PT tem um tripé simples, Macron. É aumento de gastos, expansão de crédito e aumento de impostos. E ele infla a economia. Foi o que ele fez pelo governo, que ele está fazendo agora. Ele não pode parar de gastar. Não é só porque ele vai perder a base. É porque se ele parar de gastar, ele para de soprar o balão. O volume de capital que ele injeta na economia maximiza os dados de arrecadação e companhia. E a única ferramenta que você tem para avaliar se esse ganho é real ou não é o índice de inflação, que é um índice que algumas pessoas decidem qual é. E que a gente tem observado que o índice publicado oficialmente não bate com a vida das pessoas. Você que está me assistindo aí, o preço do seu mercado subiu 40 centavos a cada 100 reais? Acho que não, né? Então esse aqui é o negócio. O que a gente tem visto, Macron, é que eles entenderam que controlando o índice de inflação eles conseguem mascarar o inflamento econômico, que é o que está rolando. Gastar é o que mantém o número inchado. Ele não pode parar de gastar. O aumento de impostos faz ele pegar de volta a parte do dinheiro que ele colocou. E o crédito gera inflação para o futuro. Emitir moeda é inflação à vista. Gerou dinheiro, inflacionou. Imprimiu a maquininha, inflacionou. O crédito é poder de compra hoje que você só precisa custear amanhã. Então você gera poder de compra agora, gera arrecadação de imposto com a venda agora, mas só vai ter que apresentar riqueza para esse poder de compra que você gerou no futuro, porque ele é crédito. É inflação a prazo. O que nós estamos vendo agora é que esse limite, esse modelo, para esse momento do país, chegou no limite. Eles não estão mais conseguindo esconder a realidade. Esse é que é o negócio. Então é bem simples. Não pode parar de gastar e não vai. Eles tentam implementar o modelo keynesiano, né? Que é um modelo fadado ao fracasso, já foi testado e não funciona. É que nem você lá na sua casa gastar e achar que você vai ficar rico. Isso não vai acontecer. E concordo sempre contigo. Só que a inflação, ela derrubou o Alberto Fernandes na Argentina, ela derrubou o Biden nos Estados Unidos e ela derruba qualquer governo, como derrubou a Dilma quando bateu os 2 dígitos no Brasil de inflação. Subiu até uns balãozinhos, estão concordando comigo. É o balãozinho da economia. Então, o que vai acontecer? Só para terminar, Berenice, depois eu vou embora. O PT, ele achou, a bala de prata deles era esse gasto desenfreado para fazer base nos municípios agora para 2026. A bala de prata não funcionou. O mundo não está em crise. A partir do momento que o mundo enfrentar uma crise com a situação fiscal que nós temos, nós vamos ver uma situação muito semelhante do que a Argentina viveu. Então, preparem o bolso, porque a tragédia se avizinha e para 2026, o Lula já deu até alguns sinais que vê que não vai concorrer, veja bem, porque ele sabe que a situação que vai chegar lá em 2026 provavelmente seja irreversível. Eventos como nesse Janjapalooza não tem, por exemplo, os grandes muito apelo popular, que certamente levaria um grande público, mas que são de direita, né? O que se declaram antipetistas, que fazem críticas ao governo, esses nunca são lembrados, não aparecem nessa distribuição de verba pública, né? Nunca, é tudo um grande esquema, né? Como disse o Salles, né? A cadeia da felicidade. Não tem petista grátis mais, né? E 30 e tantos milhões, Itaipu, Petrobras dando dinheiro, enquanto falta luz no FRJ, né? Tá lá Itaipu financiando essa porcaria aí. Agora ficamos sabendo que a empresa lá, uma das empresas lá do imitador de focas, a tal da Play 9, levou 14 milhões de reais de benefícios fiscais, né? Quer dizer, não tem petista grátis. Segue o dinheiro, como diriam os romancistas, os escritores de thriller, de espionagem, detetive, né? Siga o dinheiro, follow the money. Eu, Brown, não acredito em gente que, no fundo, tem milhares ou milhões de motivos para defender certa postura e vira casaca de acordo com o oportunismo do momento, né? E não acredito também quem é incapaz, na situação em que a gente vive hoje no Brasil, de criticar o sistema que temos no poder. O Alexandre de Moraes, por exemplo, o STF, gente que vive criticando gente da direita, pega no pé do Salles, pega no pé do Constantino, agora vai até em cima do Nicolas Ferreira. Mas porra, não fala do Alexandre de Moraes. Eu deixaria o mesmo conselho, siga o dinheiro que vai achar uns rastros ali bem caçabistas. E você, Ruchel, o que nos diz aí do Janjapalooza? Bom, a gente está vendo o que está acontecendo com as estatais, né? O governo Bolsonaro alcançou o maior resultado
das estatais da história, e a gente já está vendo as estatais apresentando prejuízos sistemáticos. O Rodrigo colocou aqui, né? Está aqui a matéria da Gazeta do Povo. Itaipu e Petrobras destinam 33 milhões para a Janja Palusa e eventos do G20. E aí a gente vê o resultado que está sendo apresentado pelos estatais. Agora, eu chamo a atenção do seguinte: esses 33 milhões, essas coisas mais vistosas, acabam vindo a público. Agora vocês imaginam a festa que está acontecendo, né, no andar de baixo. Porque se há a percepção de que não vai existir mais uma Lava Jato, não tem como acontecer, e enquanto existia a Lava Jato, vários casos aconteceram durante a Lava Jato. Agora que esse pessoal sabe que não vai acontecer mais nada, imagina a festa que deve estar acontecendo em todas as esferas do governo, né? E aí a gente tem qual resultado? O déficit público aumentando. E aí o que nós temos para resolver o déficit público, ao invés de cortar essas benesses, esses milhões para isso que não vai servir o Brasil para nada, o que quer ser feito? Aumentar imposto. Então, você que tem casa, os empresários, todo mundo tem que pagar mais imposto para manter a festa andando. Ao invés de cortar, se aumenta imposto, né? O que isso gera? Aumento de gasto do governo, endividamento, inflação. Então, a gente já viu esse filme, só que agora é uma versão piorada, né? A continuação usualmente é sempre pior do que o original. A gente já viu esse filme, porque esse governo é muito parecido com o governo Dilma, só que é uma versão piorada, né? Porque agora todo mundo sabe o que está acontecendo e está sendo feito a olhos vistos, né? E ninguém consegue fazer nada a respeito. Então eu vejo dessa forma. É só um exemplo da festa que está rolando em Brasília e no Brasil inteiro, desse pessoal que orbita a máquina pública. Falando em festa, deixa olha só. Por favor. Deixa eu só contar uma curiosidade aqui, um segundo. Hoje no avião vindo para Brasília, estava sentado atrás de mim uma moça, que eu não sei quem é. Mas a moça entrou no avião, antes de fechar a porta, estava no celular. A conversa dela no celular com alguém, que eu também não sei quem é, a conversa era assim: não, então, eu vou ligar para o ministro, porque não tem cabimento a gente deixar a empresa da fulana de tal de fora, afinal nós aprovamos esse projeto aí da Lei Rouanet, era para estar todo mundo lá dentro. Se o ministro não autorizar isso, tem que revogar. Vocês trouxeram esse evento, eu me lembrei da conversa do avião. Quer dizer, na época, no governo anterior, você via já no aeroporto, no avião, nos espaços públicos, um outro nível de pessoa, um outro nível de conversa. Aliás, os restaurantes aqui de Brasília, os garçons, o pessoal que trabalha nos restaurantes, falam, olha, o nível decaiu muito. E mudou uma coisa, no governo Bolsonaro a turma pagava com cartão de crédito. Nesse governo, os negros pagam a conta tudo em dinheiro, com os bolos de dinheiro assim. Então, só para um comentário assim, pitoresco, para animar a turma aqui.